As Olimpíadas voltam à Alemanha, porém não à cidade de Berlim, onde protagonizamos em 1936 o auge do nazismo, onde Adolf Hitler gostaria ou teve a intenção de passar o lado bom da sua ditadura. Porém isso não aconteceu e a cidade de Munique representou a Alemanha, onde a paz era o seu principal plano, ou ao menos unir todos os povos em cima de um movimento só. Porém isso não aconteceu. Tivemos a maior tragédia da história das Olimpíadas em Munique, 1972. Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e estamos de volta no nosso canal da História das Olimpíadas, onde o assunto hoje é a 20ª edição dos Jogos Olímpicos, Munique 1972. Os jogos que voltam para a Alemanha dividida, onde o fracasso da divulgação nazista de Adolf Hitler em 1936 e Munique com o foco de promover a paz entre os povos e fazer assim os jogos da união de todos os países. Os jogos aconteceram de 26 de agosto a 11 de setembro de 1972, reunindo um total de 121 países, um recorde até o momento, e que teríamos um leve declínio com o passar de alguns anos nas próximas 3 edições por alguns boicotes que aconteceram. Assunto para os próximos vídeos. As Olimpíadas de Munique organizaram 195 provas em 23 esportes e foi sim o quadro esportivo com maior número de provas e esportes até o momento. Apesar de todos os recordes que Munique gostaria de bater, um fato trágico marcou as Olimpíadas, deixando de lado qualquer recorde e qualquer conquista que os jogos poderiam nos proporcionar. Na madrugada do dia 5 de setembro, 8 terroristas invadiram a Vila Olímpica, matando 2 membros da comissão israelense, e com isso mais 9 atletas foram feitos de reféns, e após várias negociações, os terroristas acabaram matando esses reféns, e numa briga além com a polícia, os 2 acabaram sendo assassinados, além de mais um policial alemão também acabou morto. Então todo esse ataque terrorista ficou marcado nas Olimpíadas, cancelando brevemente os jogos, porém deixando qualquer parte esportiva de lado. Um luto mundial foi declarado nesse momento. Todas as bandeiras foram hasteadas a meio mastro em luto, devido aos atletas e os membros, além do policial, que acabaram mortos nesse confronto. Porém, de forma incoerente e muito polêmica, 34 horas depois de todo esse acontecido, os jogos retomaram e continuaram normalmente até o dia 11 de setembro, onde se encerraram os jogos. E este fato ficou conhecido como Massacre de Munique, até nos dias de hoje, nos livros de história, e relembrando aí principalmente as pessoas que acompanharam nessa época os Jogos Olímpicos. Esse fato ficou tão marcante que até abafou um feito histórico. O nadador Mark Spitz, americano, ele foi o primeiro atleta a conquistar 7 medalhas de ouro em uma Olimpíada, batendo o recorde de Jesse Owens no ano de 1936, também na Alemanha, por incrível coincidência. Além dessas 7 medalhas de ouro na natação, ele bateu o recorde mundial nas 7 provas, e é algo que é abafado devido ao Massacre de Munique. Outros fatos marcantes para o Brasil, por exemplo, pela primeira vez, as Olimpíadas foram transmitidas de forma ao vivo e simultânea para o Brasil. O Brasil conseguiu assistir os Jogos Olímpicos de forma simultânea ao mesmo tempo em que os jogos aconteciam na Alemanha. E outro fato marcante também é que pela primeira vez os árbitros ou juízes fizeram seu juramento. Os atletas já fazem o juramento há alguns anos e os árbitros também começaram a fazer devido a alguns problemas nas Olimpíadas anteriores,
onde os atletas também exigiram o juramento do árbitro para que ele possa ter ao menos um comprometimento com os jogos. Fato que ficou de lado em alguns momentos daqui para frente, principalmente em 1980, mas é algo relevante e hoje é muito cobrado dos árbitros e que pode afetar drasticamente na carreira de um árbitro, uma pessoa, um juiz, enfim. No nosso quadro de medalhas, nós temos uma curiosidade interessante. Antes disso, nós tivemos a União Soviética liderando de forma absurda, com um total de 99 medalhas. Dentre elas, 50 conquistas de ouro, 27 medalhas de prata e 22 medalhas de bronze, ficando à frente das 94 medalhas dos Estados Unidos, que dentre essas foram 33 medalhas de ouro, além destas 31 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. O mais interessante vem agora. A Alemanha, ela estava sim separada entre a Alemanha Oriental e Ocidental. As duas Alemanhas participaram de forma separada e não mais unida, como o COI havia exigido anos anteriores. E podemos notar que se elas tivessem competido juntas, elas poderiam ter algo bem mais ambicioso no quadro de medalhas. A Alemanha Oriental ficou na terceira colocação com um total de 66 medalhas. 20 medalhas de ouro, 23 de prata e 23 de bronze. A Alemanha Ocidental, onde fica Munique, a cidade de Munique fica na parte ocidental da Alemanha, ficou na quarta colocação com um total de 40 medalhas. Dentre elas, 13 de ouro, 11 de prata e 16 de bronze. Podemos notar que se uníssemos as duas Alemanhas, elas passariam e ficariam à frente dos Estados Unidos, com o mesmo número de medalhas de ouro, porém com mais medalhas de prata. Já o Brasil ficou na 41ª posição, com 2 medalhas de bronze. Uma delas foi no salto triplo, no esporte atletismo, e outra foi no judô. O Brasil não conquistou nenhuma medalha, nenhum pódio acima, além dessas 2 conquistas de bronze. O hino brasileiro não foi tocado em 1972. Algo muito legal e que vai ser assunto a partir de agora nos meus vídeos. Em 1972, foi a primeira Olimpíada de Verão, onde nós tivemos um mascote. Em 1968, em Grenoble, na França, nos Jogos de Inverno, tivemos a primeira vez a presença de um mascote. Porém, em 72, foi a primeira vez de um mascote em uma Olimpíada de Verão. E o representante foi o cachorro linguiça, o Aldi. Algo que podemos dizer que um mascote é onde o país sede ou a cidade sede gosta de colocar os tributos ou representa algo daquele país. E o Aldi é um cachorro da raça Dachshund, que é típico alemão. E ele representava a força dos atletas ou os objetivos que os atletas gostariam de alcançar nessas Olimpíadas. E o formato dele colorido, a Alemanha quis representar as cores dos países representantes, semelhante à bandeira olímpica, os arcos olímpicos, porém com cores e formatos, uma forma diferente de representar cada país que esteve em Munique 1972. Então, Munique é isso, as Olimpíadas que ficaram marcadas por um ato terrorista e que acabou abafando as 7 conquistas olímpicas de um atleta pela primeira vez, a participação ou a presença de um mascote pela primeira vez, ou o destaque das 2 Alemanhas, que acabaram sendo divididas nos jogos, politicamente falando, porém esportivamente também, mas a tragédia de Munique está marcado na história. Um grande abraço, ótimos estudos, e até as Olimpíadas de Montreal 1976. Tchau, tchau.